Oiê, boa noite, gente. Olá, olá. Ih, não. Olá, olá. Nossa, agora que eu descobri que pode compartilhar foto aqui. Não sabia. Boa noite, gente. Oiê, oiê, oiê. Ontem a gente não fez a live porque era um dia assim. Aí a gente decidiu fazer hoje e vai ser muito legal essa live. Eu acho que o Dave, sei lá se ele tá aqui ou não. O Dave, gente, é muito impressionante. Teve um dia, começo da quarentena, aí eu tava assim, né, a louca das lives, vendo todas. E eu entrei na live do Dave, tinha mais de 50 mil pessoas. Assim, nunca vi uma live com tanta gente igual essa live do Dave. Aí, você não sabe o que aconteceu. Ele tava lá, ele me chamou. Sabe essas coisas que a gente faz? Os artistas vão lá e chamam as pessoas. Ele me chamou e eu fiquei toda envergonhada quando ele me chamou. E também me senti, claro, muito honrada. Porque o Dave é uma pessoa que tem sido uma voz muito incrível nessa geração. Ele tem 30 anos. Ele é super jovem, mas já tem uma família, assim, toda feita, incrível. Um ministério maravilhoso. E eu tô louca pra apresentar ele pra vocês. Agora, chegou, ele tá aqui, vou chamar ele. Muita gente já conhece, né? Mas pra quem não conhece, agora, que vai entrar aqui, é o David! Oi, Patrícia, Oi, tudo bem? David! Tudo bem? Que honra ter fazer uma live com você. Alegria minha, estou muito feliz pelo Nossa, convite, de poder compartilhar com você aí para tantas pessoas. Estou muito feliz de estar com você aqui. ô David, será que... Entrou um filtro seu. Ficou num filtro, né, David? Depois dos 40 apareceu aquele do... Sei lá qual é o nome desses... É o de dancinha aqui com você. Ô David, será que eu ponho o fone? Não, né? Tá bom pra Para mim tá você? bom aqui, para mim tá Pra bom. mim também. Ai, que ótimo. Dave, muito prazer estar aqui com você. Você realmente é um fenômeno, né? Nessa geração, você é o pastor mais seguido na internet, é isso, Dave? Eu tenho até vergonha, porque é engraçado falar isso, né? A gente falar, né? Mas hoje do mundo a gente é o pastor mais seguido nas redes sociais. Do mundo! É, Que incrível! Ou seja, o teu maior ministério são as redes sociais. hoje a gente tem um foco muito grande na internet, nas redes sociais, porque a gente consegue alcançar todas as pessoas, né? Sem religião, sem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, que querem uma palavra, e essa é a nossa missão, que é levar o evangelho para todo mundo. Eu acho muito legal essa coisa sem religião. É Deus, é uma intimidade com Deus. Sim, Bom, o nosso tema hoje é muito legal, tô super curiosa, tá, Dave? Tô sim, muito curiosa, porque a gente colocou lá que os haters, eles podem, de alguma forma, impedir, né? Fazer com que a gente não alcance o nosso propósito. E aí eu tenho umas perguntas para você, em relação sim. a propósito em si, Tá, tá, Dave? Eu queria saber assim, todo mundo, de fato, tem um propósito? Ou é a gente que tem que dar um propósito para nossa vida? Qual que perfeito. é? A gente que dá um propósito e faz na nossa cabeça, ou a gente tem um propósito que Deus coloca no nosso coração, que é para ser aquilo? Qual que a Bíblia diz? Perfeito. Patrícia, eu creio o seguinte, tá? Lembrando que tudo aquilo que a gente vai conversar aqui, que tudo aquilo que nós vamos falar, tem muito dentro do nosso ponto de vista, né? Dentro da nossa própria experiência. Então, não é um livro de receitas que se você faz isso, vai acontecer aquilo e tal. Bem, bem distante disso. Mas vamos lá. O que a palavra diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer que todos nós temos um propósito, né? Nós fomos gerados no Senhor, então todos nós temos um propósito. Ninguém está aqui em vão, né? Nós temos uma missão, sim, todos nós temos. Agora, essa descoberta de propósito é uma caminhada, primeiro, de conhecer o Deus que a gente serve, de nos conhecermos e então descobrir assim o nosso propósito. É impossível você descobrir o seu propósito sem, basicamente, conhecer a Deus e conhecer a si próprio. Porque isso está na essência, está dentro de nós e é algo que emana do Senhor sobre a nossa vida. Então,
a nossa maior dificuldade, às vezes, de descobrir o nosso propósito é justamente esse desequilíbrio de falta de conhecer a Deus e a falta de conhecer a si próprio. Que às vezes as pessoas acabam tendo um certo preconceito com essa fala do amor próprio, da autoimagem, do conhecer a si próprio, mas isso é extremamente fundamental para o ser humano, porque quando a gente se conhece, eu descubro os talentos, eu descubro a minha vocação, e quando eu descubro isso, muito mais fácil fica para eu entender o meu propósito de vida à Terra, né? Aquilo que eu devo fazer. Você consegue dar algum exemplo pessoal seu? Quando que você descobriu o teu propósito? Como foi essa experiência para você? Ali, por gentileza. Acho que ligou o fone. Você ligou o fone aí? Eu não. Não? Parece que ligou o meu fone aqui. Vê, só deixa desligadinho. Eu acho que é o fone da Buzi. Não sei como que... Eu já desligo. Obrigado, meu amor. Só deixa desligadinho. É que quando eu ligou o fone aqui, cortou o meu áudio aqui. É, eu sei como que é. Patrícia, então, dentro da minha experiência de vida, dentro da minha história, né? Eu talvez para mim foi um pouco mais fácil, porque eu nasci num berço cristão, então basicamente eu já fui apontado para um caminho mais facilmente, né? Porém, as pessoas perguntam muito isso, né? Como é que você descobriu que você seria o pregador da palavra, que você faria isso, que você teria essa expressividade e tal? Bom, isso eu não sabia, porque propósito não tem a ver com resultado. O resultado é a pessoa viver o propósito. O resto é tudo consequência. Igual tem pessoas que pensam que o propósito é o dinheiro, o propósito é o sucesso. Não, não. Isso é tudo consequência de você viver o propósito. E nem sempre são também essas consequências. Você pode viver o seu propósito de vida e não ter o dinheiro que você esperava ter, mas você vai ter algo muito melhor do que o dinheiro, que é a felicidade, né? Que é um sentimento diferente, de você sabe que a sua vida está realizada, você se sente realizado. Então, a pior coisa do ser humano é se sentir assim, deslocado do mundo, estando no mundo, né? Então, eu confesso que para mim foi mais fácil, porque eu já fui apontado, eu ouvia muitas vezes do Senhor sobre isso que eu viveria, mas eu fui no caminho descobrindo aquilo que eu deveria fazer, sabe? A forma, o jeito, batendo nas portas, até que eu me encontrei. Hoje eu digo, assim, de coração aberto, que eu estou vivendo o meu propósito de vida, sabe? Eu me sinto em paz com Deus, com a minha família, para poder viver, porque eu sei que é o meu propósito. Então, um dos sinais, assim, que a gente, sei lá, uma das coisas que a gente sente quando está vivendo o propósito é uma alegria. É isso que você está me falando? É paz, na verdade. Paz. Se você fazer eu fiz uma pesquisa no meu Instagram há alguns dias atrás. Eu fiz a seguinte pergunta. Falei, olha, primeiro, você se sente produtivo no seu dia? Assim, 60% das pessoas disseram não. Eu já fiquei, poxa, eu fiquei assustado com aquilo. Aí perguntei, você sente que está vivendo o seu propósito? Maioria esmagadora, mais de 60% também disse que não. Puxa, pô, isso é muito estranho, né? Aí fiz a última pergunta. Você sabe qual é o seu propósito de vida? E as pessoas disseram não. Então, bom, isso gera um desequilíbrio muito grande. Porque as pessoas, quando você não se sente parte de algo, parte de uma causa, uma missão clareada, sabe, um objetivo de vida, basicamente a sua vida perde o sentido, porque a nossa vida tem muito sentido quando as nossas metas estão muito bem planejadas, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, né? Então, a ausência de propósito de vida talvez seja um dos grandes problemas emocionais do nosso tempo. Talvez que gere tanta depressão, tantos problemas psicossomáticos que vão se gerando, justamente porque as pessoas não se encontram. Elas não estão só vivendo, como se acorda de manhã, toma café, vai para o trabalho que a pessoa odeia, e por isso só reclama, e volta para a família que ela detesta, e por isso só reclama, dorme na cama que reclama, e basicamente a vida perde o sentido nisso, né? Porque não tem algo a mais, não tem um sentido. Por que a gente busca tanto ter esse sentido? Né? Por que a gente tem isso dentro da gente, que a gente quer dar um sentido, quer ter uma razão de viver, quer acordar? Por que está dentro da gente isso? O Rick Warren, ele tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos.
né? Então, ele fala que o propósito, basicamente, é aquilo que sempre vai desenhar o nosso próximo passo, né? Quando a gente tem um propósito, a gente já sempre sabe o que vai fazer depois, né? A gente sempre está planejando o próximo passo. E o ser humano, ele precisa disso. Não sei se você percebe isso, Patrícia, mas a caminhada na vida, ela é muito, talvez, mais gostosa ou tão gostosa quanto chegar no destino. A gente gosta de sonhar, de planejar. Então, o ser humano precisa disso. E o propósito de vida é o que dá sentido à nossa corrida, é o que dá sentido a gente acordar mais cedo, é o que dá sentido a gente valorizar mais a nossa família, é o que dá sentido para viver. E a gente precisa disso. O ser humano ele não é uma máquina. Né? O ser humano não está preparado para X mais X é X, ou, né? Não, a gente não é exato, a gente precisa disso. Não, a gente não vive. Porque a gente precisa de sonhos, a gente precisa dessas realizações, a gente precisa de um propósito. E às vezes demora, porque ó, eu tô com 42 anos, tá? Eu demorei muito para saber meu propósito, viu, David? É difícil, assim, Como você até hoje descobriu? eu acho que eu fico. Será que eu tô no caminho certo? Hoje eu acredito que eu tô, claro que eu tô Sim. muito mais feliz, mais plena. Mas eu demorei muito. E aí eu acho que assim, é uma busca constante, e é uma questão de erros e acertos, não é? Porque assim, para eu encontrar o meu caminho, até para eu ir para televisão, eu demorei muito, David. Eu fui para televisão com 33 anos. E eu poderia ter, e dentro de mim meio que eu já sabia que eu poderia gostar de TV, enfim. Mas eu acho que foi Engraçado, né, você dizer isso, porque você é filho do Silvio Santos, né, o dono da televisão. E você tá dizendo assim, tipo, 33 anos que eu fui engraçado ouvir, né? Então, eu poderia ter ido antes, mas eu acho que eu estava nessa busca, então eu trabalhei nas empresas. Então foi uma busca minha. Eu queria, é engraçado porque eu não precisava trabalhar pelo dinheiro em si, né? Eu queria trabalhar para um propósito mesmo, para algo que fizesse sentido na minha vida. Mas para encontrar, eu demorei bastante. E aí eu queria assim, facilita. Como que faz? Facilita. Como que a gente pode facilitar para as pessoas que estão ouvindo aqui a eles buscarem o propósito deles, a encontrarem? Como que faz? Tipo, eu, no caso, consegui, eu fui lá, errei, aí eu fiz de novo, aí eu fui aqui, não, não é isso, fui para lá. Mas nem sempre as pessoas podem, ou não sei. O que faz? Você acabou de dar a resposta, Patrícia. A resposta está na tua fala. Você disse, olha, eu fui, eu errei, eu continuei, aí eu fui de novo, aí eu estudei, eu li, eu fui. Quer dizer, o acertar está muito atrelado ao errar. Entendeu? A bater em portas. Foi o que talvez eu falei, talvez em outras palavras, mas foi o que eu fiz durante muito tempo também. Por exemplo, a minha formação acadêmica é direito. A da minha esposa também é direito. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, a minha formação acadêmica. Mas está lá, eu tenho meu diploma, está tudo certo. Mas o que eu estava fazendo? Eu não estava parando. Entendeu? E, quer dizer, eu não posso esmurecer, eu não posso desistir, eu tenho que continuar persistindo. Eu confesso que hoje, por exemplo, se eu fosse um advogado, poderia ser sim multimilionário, poderia ser o melhor advogado do planeta Terra. Eu não seria completo. Porque a sensação que eu tenho hoje, eu nunca tive antes. De me sentir pleno naquilo que eu vivo, sabe? De me sentir útil. Eu acho que o propósito de vida tem muito essa questão de se sentir útil. Puxa, hoje aconteceu um negócio comigo e eu vou falar para você assim que para mim é a maior alegria da minha vida quando isso acontece. Eu fui numa panificadora hoje, eu estava de máscara aqui, os comércios da nossa cidade já abriram, porém com a restrição da máscara e capacidade interna. Então, eu estava de máscara dentro da panificadora, comprando pão, comprei o pão. Quando eu estava saindo, uma moça, eu acho que me reconheceu pelo óculos, né? Acaba virando uma identidade. Ela olhou e falou assim, Pastor Dave? Aí eu confesso que até hoje eu fico um pouco envergonhado, assim. Eu falei, oi, tudo bem? Aí eu fui sair, ela, Pastor Dave, daí eu, oi, tudo bem? Parei, né? E ela começou a chorar, chorar. E falou, eu queria muito que o senhor orasse por mim. Puxa, eu fui para comprar pão, eu não fui para orar por ninguém, para encontrar ninguém, eu fui para comprar pão. Mas naquele segundo, o pão não valeu mais um centavo, sabe? Sair aquilo virou o meu lugar no mundo. É como se o tempo paralisasse, ao se sentir útil, sabe? Ao se sentir, sabe, a capacidade em Jesus de poder ser voz sobre a vida de alguém. Eu confesso que isso para mim é a melhor coisa da minha vida, assim, sabe? Eu parei.
Falei, não, minha flor, eu vou orar por você agora. E na rua, e whatever, o que vão pensar, o que estão vendo, é a minha vida. Eu nasci para isso, sabe? Ajudar as pessoas, ser bênção para a vida das pessoas. E eu consigo imaginar isso num médico que está lá fazendo uma cirurgia e sabendo que ele está sendo útil na vida de alguém, de uma apresentadora de televisão como você, que está levando alegria a milhões de pessoas dentro de casa. E isso em todas as profissões, desde aquelas que têm muito glamour, aquelas que não têm glamour nenhum, que têm muito dinheiro, outras que não têm dinheiro nenhum, mas é o fato de você se sentir útil, de se sentir encontrado no mundo. Eu acho que isso não tem preço na vida. Propósito, você estava falando, tem a ver com talento? Tem a ver com Normalmente uma sim. vocação? Por exemplo, Patrícia, você está na televisão, né? Mas se você não tivesse talento, você não permaneceria. Correto? Se você não tivesse uma boa dicção, se você não tivesse um carisma, não comunicasse tão bem, não adianta você ter a porta se você não ter acesso genuíno a ela, né? Por exemplo, seu pai é o dono, mas e aí? E aí? Quem vai definir é o público que vai assistir. Ou seja, normalmente está atrelado. Óbvio que você pode desenvolver, mas normalmente o nosso propósito já está atrelado com aquilo que a gente já nasceu, já está na nossa essência, já está dentro de nós. Então, vamos supor, você descobriu o teu dom de falar, da palavra. Como? Como que você descobriu? Que é um dom muito... Bom, mas olha só que importante... É um dom do ensino. Sim, mas olha que importante isso. Bom, é um propósito de vida meu, mas existe uma missão maior. A Bíblia diz que essa missão de pregar o evangelho é para todos nós. É um id obrigatório, né? Basicamente uma imposição. Todos nós fazemos, só que cada um de um jeito. Uns fazem pregando, outros fazem no seu dia a dia, no seu trabalho, obviamente, né? Mas eu descobri, eu tive meu encontro particular com Jesus, que mudou a minha vida de maneira, assim, dramática, de maneira, obviamente, boa, né? Mas dramático foi muito radical. Então, eu tive uma experiência com Jesus muito grande, apaixonante. Eu entendi, assim, naquele dia, quem era o Deus da Bíblia. Conheci um Deus que... Mesmo nascendo num berço evangélico, assim... Sim. Você teve o teu encontro forte com Deus mesmo? Sim, sim. Porque uma coisa é você nascer num lar cristão. Outra coisa é você ser um cristão. Entende? É igual, por exemplo, filho de peixe, peixinho é? Não. Na verdade, isso não existe. Quantos anos você tinha, David? Eu tinha 19 anos quando eu tive meu encontro com Deus. Com 19 só? Só. Ai, meu Deus, eu quero que meus filhos se encontrem antes. Mas Sério? aí que tá, olha só. Veja bem que você falou. Eu quero que os meus filhos encontrem antes. E é por isso que eu prego. Porque eu quero que a minha geração, os meus filhos, não precisem passar pelo mesmo que eu passei para sentir a presença de Jesus. Para ter uma entrega genuína. Quer dizer, era a minha experiência. Hoje é a minha pregação. As pessoas não precisam passar pelo que eu passei. As pessoas não precisam tropeçar nas mesmas pedras que eu tropecei, cair nos mesmos buracos. Não, peraí, eu tenho uma palavra, entendeu? Eu tenho uma paixão para contar para as pessoas. E talvez por isso que eu sou tão, às vezes, expressivo, porque aquilo me consumiu por inteiro. Então, essa é a minha missão. A minha geração. E como foi esse encontro? E como que foi esse encontro aos 19 anos? Assim, Patrícia, eu me afastei do Senhor Jesus, né? Aos 16 anos, eu tive aquele afastamento de adolescência, assim, que você não quer compromisso com nada, que você quer viver a sua vida, aquelas rebeldias, né? Eu nunca fiz nada demais, assim, mas me afastei. Mas com 19 anos, como eu tinha esse propósito de vida estabelecido por Deus, e que era a minha vida, seria a minha vida, eu vejo que Deus me alcançou, assim, de uma maneira mais drástica, sabe? Senão acho que eu ficaria mais tempo perdidinho aí. E aí a forma que aconteceu foi que eu estava na faculdade e dia 23 de abril de 2019, uma quinta-feira, eu acordei pela manhã e aquele dia foi o pior dia da minha vida. Tudo que poderia de dar errado aconteceu naquele dia. Naquele dia eu descobri que eu não tinha propósito. Naquele dia eu descobri que até então eu não tinha nada na minha vida. Eu não tinha feito nada de relevante. Eu era uma poeira, basicamente. E tudo isso veio à luz de uma vez só, num dia só. E aquilo me constrangeu muito e eu me lembrei de Jesus.
Eu digo que é o período de dor, né? Que às vezes as pessoas precisam para lembrar-se de Jesus. Então, nesse dia eu falei, opa, peraí, eu vou convergir essa rota. E aí eu voltei para casa. Na época eu era solteiro ainda, já namorava com a Paula, mas não era casado. Eu dobrei os meus joelhos no meu quarto, fiz uma oração. O Senhor falou comigo de uma maneira sobrenatural. E no outro dia eu era o outro Dave. Engraçado isso, né? Parece, às vezes, porque eu me ouço quando eu falo isso, né? Como isso pode? Como assim acorda outro? Bom, eu acordei outra pessoa. Eu tive uma transformação de caráter drástica. Parece não, é isso que Deus faz na vida do homem. Ele não muda a personalidade, mas ele muda o nosso caráter. E eu senti isso que Jesus fez assim, de maneira absurda. Por exemplo, a Paula é minha primeira namorada, Patrícia. Ei, travou! Não! Travou! E agora? Gente, travou. Travou para vocês também? Vou ativar. O que eu faço? Travou? Eu vou colocar. Travou, Dave. Eu saio e entro de novo? Ah, o Dave saiu. Vou chamar ele de novo. Isso aqui. Dave, não faz isso comigo? Com a gente? Quero saber da primeira namorada. Meu Deus, gente, eu fiquei com medo de. Só o meu que caiu? Não sei, você travou. Você tipo, paralisou. Apareceu aqui, thanks for joining us e caiu. Bom, Sério? voltou. Bom, graças a Deus. Não, então você tava assim, a Paula foi minha primeira namorada. Paula, A né? Paula foi minha primeira namorada e a minha esposa até hoje, mãe dos meus 2 filhos. Mas veja, Você tem quantos filhos? 2 garotos, o João e o Noah. Mas olha só, quando eu namorei com a Paula, antes disso tudo acontecer, nós namoramos 2 anos. Foi o pior relacionamento que você pode imaginar. Muito ciúme, possessivo, um negócio assim, nossa, horrível. Mas quando eu tive encontro com Deus, como homem, ele é o sacerdote, a gente tem muita responsabilidade, a forma com que eu conduzia o meu relacionamento mudou. Mudou totalmente. O nosso relacionamento, que era horrível, que tinha tudo para acabar, voltou. Sabe? Voltou o brilho, voltou de uma forma diferente e por isso que nós casamos. Então, desde o meu relacionamento, desde a minha realidade dentro da universidade, tudo mudou. E mudou para sempre. Então, a partir daquele dia, essa caminhada com Jesus foi transformando dia após dia. E agora eu tô aqui conversando com você, vivendo o propósito. E como que você descobriu que você tinha esse dom para falar, para, sei lá, se comunicar com tantas pessoas assim? Como foi essa descoberta? Olha, falando, a gente tendo feedback das pessoas mesmo. A gente começou a ver acontecendo, sabe? A gente começou a ouvir. De novo, dá, ó. Uhul! Eu quero achar meu filho. Esse filtro é muito bom. Como é que é esse filtro? Vamos lá de coisa séria. Ele veio pra se contrair. Mas foi justamente nesse feedback, né, das pessoas. Você começou o quê? Você começou muito jovem? Meu testemunho. Acredita? O teu testemunho? Essa história que eu te contei agora, resumidamente, obviamente, foi a minha primeira ministração numa tarde, numa igreja pequena, para uns 20 jovens. E ali eu comecei a viver isso que eu estou vivendo até hoje. Gente, e aí você começou a fazer aqueles videozinhos, não foi? Eu sei que eu recebia pelo WhatsApp uns videozinhos seus. Foi você que começou aquilo. Depois um monte de gente começou a copiar. Mas você começou, não foi isso? Foi. Na verdade, assim, WhatsApp. eu comecei em 2012 esses vídeos. Então, veja, 2009 eu tive um encontro com Jesus, 9, 10, 11, 12, 3 anos depois. Mas eu comecei, agora olha que importante, eu comecei e parei. E eu voltei em 2018, que foi quando tudo aconteceu no nosso ministério. Quer dizer, não aconteceu de primeira. Todas as pessoas não começaram a ver no primeiro dia. Foi realmente batendo a porta, né? Mas e por que você parou? Foi porque as pessoas criticaram? Foi por quê? Não, é que na verdade eu não entendia aquilo que estava acontecendo, sabe? O momento da internet. Se eu tivesse sido mais intencional, talvez eu não teria parado. Mas eu não tinha tanto foco nisso, sabe? Parece assim, parece até besta, a gente fala hoje, né? Mas sabe quando você fala assim, será mesmo que
Isso vai dar certo? As pessoas Uhum. na internet vendo, quer dizer, hoje, quem é que vive sem internet, né? Por Uhum. exemplo, telefone, quem é que tem um telefone sem internet? Todo mundo basicamente precisa disso para tudo, né? Então, Uhum. há alguns anos atrás não era essa a realidade. Agora, a gente colocou lá como tema, assim, os haters, vai, assim, até porque você começou na internet. De repente, a crítica, as palavras erradas, elas podem tirar a gente do nosso propósito? Um hater, por exemplo, alguma coisa que a gente escuta e vê, isso tira a gente do nosso propósito? Sim. Por quê? Perfeito, olha só. Primeiro, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que compreender para que a gente consiga ter saúde emocional para viver o nosso propósito é saber que tudo aquilo que é relevante vai ter crítica. Tudo aquilo que tiver exposição vai ter alguém que vai ser contrário, por diversas razões, né? Agora, bom, basta você a gente olhar para a Bíblia, né? Isso é muito simples. Olha para a Bíblia. Noé foi o primeiro que sofreu com hater, né? Ele estava lá construindo uma arca que Deus mandou e o povo estava dizendo, cara, não chove nesse lugar. O que você está fazendo uma arca? É maluco? Quer dizer, se ele para de construir, ele morreria com todo mundo, né? Mas ele não, ele resistiu. Neemias, quando foi reconstruir os muros, a Bíblia vai dizer que Sanbalat e Tobias, eles tentaram de tudo desmotivar, desencorajar, mas ele perseverou e fez o muro. Então, bom, isso vai ter sempre, né? Vai ter sempre. E essa talvez seja uma das coisas que mais desestabiliza as pessoas. É a palavra contrária. Porque a gente, às vezes, a gente gostaria que todo mundo apoiasse, né? E a vida não é assim. Agora, uma das coisas que me ajudaram muito, Patrícia, e eu acredito que isso é extremamente importante, é o que, que eu preciso saber sobre o hater, o meu hater. O que, que eu preciso saber? E quando eu conseguir, de maneira objetiva e intencional, construir esse raciocínio, eu comecei a ver o hater, ou o crítico, esse, o não crítico, porque o crítico é importante, mas o hater é o que odeia com palavras e persegue, né? Então, quando eu consegui entender aqui, vou falar agora aqui, eu comecei a ver o hater como uma vítima, como alguém doente. Então, ao invés de sentir raiva e vontade de responder o hater, eu sinto dó. Eu fico de verdade, eu fico com muita pena, porque são infelizes na sua grande maioria, talvez até na sua totalidade. Então, o que, que eu entendo, Patrícia? Eu entendo o seguinte, que a pessoa que está na internet ou em qualquer lugar, na empresa, na vida, perseguindo alguém, odiando, sabe, xingando, ofendendo, perseguindo, isso que a gente vê, na verdade, é o menor dos problemas dela. Na verdade, o problema dela é o que está por trás disso. A vida que ela leva que transformou ela numa pessoa assim, amarga, difícil de lidar, uma pessoa odiosa que odeia com facilidade. Então, a vida dela deve ser muito terrível. A vida dela deve ser muito dramática. Então, quando eu entendo que aquilo ali é só um reflexo de uma vida, assim, em todo, respeitando a semântica da palavra, desgraçada, de ser sem graça, Uhum. aí você começa a sentir dor. E é por isso que, quando eu entendo isso, eu não me martirizo por esse tipo de pessoa, né? Eu não me deixo parar por esse tipo de pessoas, porque, primeiro, eu estou firmado no meu propósito, eu sei quem eu sou em Jesus e o que eu tenho para fazer, e sei que isso é parte de um caminho, mas eu preciso saber lidar emocionalmente com isso, senão eu desisto. Né? A gente, eu não sei como que você lida com isso, mas já parou para perceber que se você postar algo na internet e tiver 100 comentários, 99 forem bons, um for ruim, o seu coração vai ficar triste? A gente percebe aquele um, dá até Não, raiva. e bobear, você não vai responder os outros 9.999 dos 10 mil comentários, mas vai responder justamente aquele que te feriu. Né? E outra coisa, né? O hater, ele se alimenta da tua atenção, né? Então, quando você para e dá atenção, você deu justamente aquilo que ele queria. A atenção de alguém que ele acha relevante, mas não consegue reconhecer. Então, no fundo, Basicamente a gente isso. faz uma boa ação quando a gente responde. Não, aí esse é A o gente dá um perigo. carinho para Não, ele. é igual a esmola ao mendigo. Você só É, facilita a constância daquilo que ela está vivendo. Você só dá entendi. mais fôlego, né? Então é a esmola que você dá e diz, ó, continua sendo o que você é aí, continua no seu lugarzinho. Quer ver que se você brigar com o hater mesmo, ele vai dormir feliz. Só que essa felicidade é uma felicidade doentia, né? Porque
é mal, né? Pelo amor de Deus. Ô, David, estava me falando assim, até que você prega, você fala do evangelho até para alcançar essa geração, para os jovens não demorarem tanto para encontrarem, né, o seu propósito. E no telefone você me deu um exemplo que eu achei muito legal. Não sei se você quer dar esse exemplo aqui. Que você quer dar ele aqui ou não? Qual? Sabe aquele que, tipo, como que o Hitler ele conseguiu ajuntar não tem problema, eu falo assim. Ah, tá. Então, como? Na verdade, isso foi algo que eu li num livro chamado A Próxima Onda, do David Wright. Eu achei sensacional também, no sentido do que é o propósito, não a conduta dele, obviamente, né? Mas, na época de Hitler, da eugenia racial, né? Essa teoria demoníaca que esse homem inventou e que destruiu tantas pessoas, uma das coisas que ele conseguiu fazer foi mobilizar os jovens da Alemanha. Ele pegou uma geração que não tinha uma causa para viver, que não tinha um propósito estabelecido, e ele pegou a causa da eugenia racial e introduziu dentro dessa geração de jovens. Então, a mocidade hitlerista, ela se moveu sem nenhum centavo de investimento, sem armas, mas com uma ideologia que entrou dentro do coração deles. Ou seja, olha o perigo disso tudo. Que quem não tem um propósito estabelecido, qualquer coisa serve. Qualquer coisa nos domina. A gente é dominado por qualquer circunstância. A gente está em tudo, em todo tempo, e na verdade não tem nada, fazendo nada. Então, olha só que importante. Quando Hitler fez isso, ele deu um balizador para uma geração. Ele só apontou um destino. Então, se eu, dentro da minha pequenez, puder ser útil para algumas pessoas, dizer, olha, o caminho é Cristo. Se você entender isso, a sua vida vai mudar. E eu estou pregando isso como? Eu estou pregando isso falando, eu estou pregando isso sendo um bom esposo, eu estou pregando isso sendo um bom pai para os meus filhos. E a minha pregação, ela é enquanto eu estou falando e quando eu estou em silêncio. E se eu conseguir ser efetivo, as gerações que vão vir após vão colher esses frutos e talvez nunca saberão que um dia passou um menino que gravava vídeo na internet. Mas esse é o nosso objetivo de vida. Entende? Fazer isso. Encher as pessoas com uma ideologia que é Cristo. Não é uma ideologia, né? Cristo é mais do que uma ideologia. Isso é muito mais. É um estilo de vida completo, na verdade. É algo que nos transforma de dentro para fora, que muda o nosso cenário, que transforma tudo. Cristo é muito mais do que uma ideologia. Porque uma ideologia ela é volátil, ela pode se alterar, ela pode apaixonar o nosso coração hoje, amanhã sair para uma outra ideologia entrar. Então Jesus é diferente. Jesus, a partir do momento que ele entra, a Bíblia vai dizer, se você tem sede, a partir do momento que você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Então, com Jesus muda totalmente. Qual a diferença de religião e de relacionamento com Cristo? É que a religião, na verdade, a palavra religião, até uma confusão que acontece muito, e às vezes uma confusão no sentido de que até essa questão de polarização, que a gente vive muito isso, acaba gerando. Porque a palavra religião, no sentido estrito, é religare, né? É o que nos religa ao Senhor, né? A Jesus. É o religare. Mas o problema é que a religião virou um sistema de controle, de comando. E isso adoeceu as pessoas. Então, ao invés de eu me relacionar com Jesus, eu passei a ser, vamos dizer, propriedade de um sistema. Que se eu não pertencer a ele, eu já não tenho mais vida com Jesus. Se eu não estiver em tal lugar, eu já não pertenço ao Senhor, eu já não tenho mais o acesso. Então, a religião, ela restringe e fecha as portas muito mais do que abre. Muitas das vezes, na maioria das vezes, ela é assim. Ela acaba sendo doentia para as pessoas. E eu não estou falando de igreja. Estou falando agora sim de uma ideologia de religiosidade. Né? Porque a igreja ela é saudável, o ser humano precisa dela. É mais difícil viver uma intimidade com Deus do que uma religião. É mais difícil? Na verdade, a religião, às vezes, ela pode atrapalhar a nossa vida de intimidade com Deus. Porque a gente começa a filtrar Deus a partir de uma ótica errada, a partir de uma perspectiva errada. Inclusive, Patrícia, tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus de verdade e tem muita dificuldade com o Evangelho, porque antes de conhecer Jesus, conheceu a religião.
sabe? E a religião fere, o homem tem essa capacidade de machucar. Jesus não. Então, quando você olha Jesus pela perspectiva da religião, aí você nunca vai enxergar Jesus de verdade. Agora, quando você enxergar a religião a partir da perspectiva de Jesus, você passa a ter misericórdia. É diferente. David, pode falar, pode falar. Não, pode. É isso. Não, eu quero saber como faz para ter intimidade com Deus. É sério, como Tá faz bom, para ter claro. intimidade com Deus? Perfeito. Olha só. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você é casada há quanto tempo? Há 7 anos. Há 7 anos. Então, fazem basicamente 7 anos que você dorme e acorda ao lado do seu esposo. Uhum. Se você fechar os olhos agora, você provavelmente você sente o cheiro dele, você sabe qual é o cheiro dele, certo? Sim. Se alguém falar atrás de você e for a voz dele, você vai dizer, conheço essa voz. Essa é a voz do meu esposo. Se ele tocar nos seus ombros, você vai dizer, conheço essa mão. Essa mão é do meu esposo. Por quê? Porque você está 7 anos se relacionando com ele diariamente. E é por isso que você tem tanta intimidade com ele. Com Deus é a mesma coisa. É impossível ter intimidade com Deus se relacionando com ele apenas uma vez por semana ou apenas em um ambiente de culto. O relacionamento com Deus ele tem que ser uma constância diária. Ele tem que ser uma busca. Ele tem que ser um desejo. Ele tem que vir através de um clamor. Então, está disponível? Sim. É de graça? Cobra-se algo? Não. Está disponível para quem quiser. Mas eu tenho que buscar. Se eu não buscar, eu não vou ter. Então, o que é intimidade com Deus? A intimidade com Deus é o resultado de uma busca, de perseverança, de oração, de uma vida de entrega ao Senhor, que daqui uns dias você vai fazer... É o cheiro da presença dele. Sabe? Quando você sentir o toque do Espírito Santo, você vai dizer a presença de Deus nesse lugar. Sabe? Algo que transcende a lógica, transcende a explicação. Por exemplo, tá engraçado falar, né? Mas as pessoas dizem, meu Deus, cara, você é muito chorão, você chora demais quando você prega. Às vezes eu choro, né? Às vezes não, quase choro. Sempre. Às vezes as pessoas nem sabem que eu tô chorando, eu tô chorando. Porque eu aprendi que eu tô controlando mais isso, sabe? Mas é porque eu sei o que eu tô sentindo enquanto eu tô falando aquilo. Porque é mais poderoso do que o normal, é mais do que uma mera literatura, né? É mais do que uma fala comum. Não, é algo que é poderoso, é genuíno e eu sinto. Isso é o melhor da vida. Isso é muito bom. Isso é resultado de busca, né? E no fundo, é essa busca que vai levar a gente ao nosso propósito. Também, assim, né? Patrícia, com certeza. Porque à medida que a gente vai conhecendo a Deus, né, à medida que nós vamos chegando mais perto de Jesus, a gente vai nos conhecendo também. A gente vai abrindo mão de algumas coisas, a gente vai corrigindo algumas rotas. Então, sim, obviamente, quanto mais perto nós estivermos dessa vida de intimidade, mais fácil a gente encontrar o nosso propósito. Quer ver uma coisa que é extremamente saudável, e eu vou usar a palavra deliciosa para a nossa vida, é você ter um hábito de você acordar de manhã e falar com Jesus antes de qualquer coisa, orar ao Senhor, ter o seu momento de devocional. Você vai ver, a sua vida ao longo daquele dia ela é totalmente diferente, ela é mais viva, ela é mais vibrante, você tem uma percepção diferente, parece que mais aguçada sobre as coisas, e é o fruto de uma vida com Deus. Isso é então, maravilhoso. Eu quero começar a me relacionar com Deus, ter essa intimidade. Como que eu começo? Se eu conheço um rapaz agora, meu marido sair para jantar, a gente jantou uma vez, depois jantou outra. Como que é esse romance com Jesus? E como que esse romance vira um namoro e do namoro um casamento? Para ter essa intimidade toda. Olha, eu nunca pensei em falar de Jesus dessa forma, mas é maravilhoso essa dinâmica de entender. Porque até a Bíblia vai dizer... por exemplo, quando a gente lê Cantares de Salomão, essa analogia, né, que existe da noiva e do noivo é justamente isso. É um relacionamento de paixão ardente, é um relacionamento vibrante, né? Eu gosto de um texto de Cantares que diz: eu anseio pela tua sombra, debaixo dela me assento, do teu fruto que é doce ao paladar eu me alimento, e eu desfaleço de amor. Isso é lindo, né? A noiva falando para o amado. Então, essa intimidade com Jesus, né? Essa construção, como isso acontece é justamente no dia a dia. É uma coisa que você vai
ter um primeiro encontro e você talvez vai chegar tímido e você não vai saber como orar, você não vai saber como falar com Jesus e de repente, quando você vê, você já está falando tudo, de repente você já está abrindo o seu coração. Agora, olha que coisa incrível, que detalhe interessante isso aqui. Uma das derivações da palavra intimidade é uma glândula muscular que a gente tem acima do nosso coração chamada timo. Tá? Então, olha que lindo isso aqui. O timo, quando ele se encosta no outro timo, isso é intimidade, é uma das derivações da palavra intimidade. Quando um timo encosta no outro timo, se produz intimidade. Ou seja, quando o meu coração sente o teu coração batendo. Olha que coisa poderosa isso. Agora, o que é mais rico nisso tudo? É porque quando eu me relaciono com Jesus, não é Jesus me conhecendo, porque ele me conhece. De dentro para fora, de tudo que forma que a gente imaginar, a Bíblia diz que ele me conhece. Então, o que é intimidade? Intimidade é Deus deixando-se conhecer pelo homem. Não é Deus me descobrindo, é eu descobrindo Deus. É eu conhecendo o Senhor, sabe? É Deus deixando do alto da sua sublime glória um menino como eu conhecer da misericórdia e amor dele. Por isso que é tão vivo, por isso que é tão incrível, por isso que quem descobre isso no Senhor não consegue ter uma vida mais normal, não consegue mais viver longe disso, sabe? Eu confesso que eu falo isso para você, eu sinto o meu sangue aquecendo o corpo, sabe? Parece que acelera o meu coração, porque isso é a coisa mais maravilhosa da vida do ser humano, Patrícia. Não tem nada melhor. Sabe que é legal, David? Que eu vejo a tua intimidade com Deus e eu falo, eu também quero ficar assim íntima de Deus igual a ele. É sério. Amém. Não sei, eu sinto que você tem intimidade com ele. Eu fico, gente, eu também quero ficar mais íntima, sabe? E aí eu imagino que essas pessoas que estão assistindo, a gente estão vendo isso em você. Você tem uma intimidade com Deus. Isso é fruto de anos de relacionamento. Mas eu posso te falar uma coisa, Patrícia? Eu acho que isso é uma das maiores lutas que eu tenho na minha vida e eu quero compartilhar com você e com as 11 mil pessoas que estão nos assistindo agora aqui. Eu não tenho nada de diferente de ninguém. Assim, eu sou um pobre coitado também, sabe? Se não fosse o Senhor na minha vida. Eu tenho as mesmas fraquezas, as mesmas debilidades, as mesmas tentações. Eu tô falando agora bonito, mas tem dia que eu não quero ouvir ninguém, que eu não quero falar nada com ninguém. Tem dia que eu também estou mal. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Entendeu? Então, tudo isso talvez que você está vendo agora aqui é uma partícula da misericórdia de Deus. Não tem a ver comigo, sabe? Tem a ver com... Eu quero só que você ouça. E eu quero que você saiba disso para você entender que isso é para você, para todo mundo. Posso falar? Eu acho que que a intimidade é isso. Você é falho tanto quanto eu. Mas você crê tanto nesse amor de Deus por você, porque você conhece esse amor. E isso te faz livre. Entendeu? O que eu vejo em você é isso. Eu acredito que você é tão falho quanto eu, quanto todo mundo que tá aqui erra, acorda de mau humor às vezes e dá-lhe Jesus, né, para poder controlar. Mas o que eu vejo é que você recebeu desse amor de uma forma tão poderosa que você é livre para usufruir desse amor, mesmo sendo falho e mesmo tendo, sabe assim? É isso. Eu acho que isso é a graça, né? Quando eu me descubro em Jesus, me descubro o amor de Jesus, né? Essa graça redentora que muda a vida da gente, eu confesso para você que realmente acho que essa é uma palavra que define muito bem livre, se sentir livre. Isso é muito bom. É isso que eu vejo em você. Você é livre, deve ter um relacionamento com Deus livre, cheio de amor, sabe? Você sente o amor dele, você usufrui desse amor, você acredita nesse amor. E muitas vezes é difícil, sei lá, até, né, começar a acreditar, mas Deus me ama mesmo? Fala sério, não é? Tipo... Essa é a maior dúvida do ser humano, né? Às vezes de se sentir... Meu Deus, eu olhei aqui e tem uma luz, parecia que tinha alguém perto. Levei um susto agora. É um anjo do Senhor. Não, se fosse um anjo, já tá mais em paz. Eu levei um susto agora. Mas aqui, olha que legal isso. A Bíblia vai dizer que Jesus falando, né? Olha, deixa vir a mim aqueles que estão fracos, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse aliviar de Jesus é justamente tirar o jugo de cima de nós, de
toda e qualquer religiosidade que pode nos afastar, de qualquer experiência má que pode nos roubar da presença de Jesus ou nos fazer em algum momento esmorecer para viver essa intensidade do que é Cristo. E sabe, eu confesso para você que é muito bom esse sentimento, sabe? É um jugo leve, que é o que Jesus diz, olha, tomai do meu jugo que é leve e suave. Ele tira aquilo que todos os fariseus tinham colocado sobre o povo, sabe? E ele tira e diz, não, olha, toma do meu jugo, que é leve e suave. Então é diferente. Com Jesus é diferente. Ô, Dave, você faz umas coisas muito lindas na internet, né? Eu não sei se é pedir demais. Mas você põe uma musiquinha assim, aí de repente você começa a pregar e falar e falar. Você consegue falar de 10 minutinhos disso pra gente? Eu acho bonitinho, gente. É tipo um poeta, é sério. É uma poesia. Vem com. Entendeu? Você consegue fazer isso assim? Sabe o que eu acho graça? Eu consigo. Minha vida é isso, velho. Mas agora, assim, tipo, pegar a musiquinha e fazer. Você quer que tenha a musiquinha? Tem gente que pensa que a musiquinha é o segredo, mas. Ó, vamos terminar. Acho que tem o tempo, né? Que acaba. Eu vou deixar uma palavra com muito amor, sim. Eu vou fazer dentro daquilo que a gente está conversando, então. Você quer a musiquinha mesmo? Vou procurar claro, aqui. Quero tudo, gente. É incrível. Eu até quero falar para vocês que estão aqui, que não conheciam o Dave, que estão conhecendo agora, para vocês seguirem ele e ver o que esse cara fala. Tipo, ele faz, enche de alegria, de esperança, de motivação, faz a gente querer ser melhor, né? Deixa eu ver um negócio aqui legal. Peraí, como é que faz aqui aquilo que você estava fazendo? Eu acho que só você consegue. O quê? Eu ia colocar É que dá para colocar um vídeo aqui, você sabe, né? Dá para colocar vídeo aqui. Mas acho que é só o chefe da live, que você que é a chefe da live. Se eu colocar aqui. Ó, então vou fazer o seguinte, será que eu já dou tchau, então? Tem que ser ao vivo. Não, pode ser agora. Põe a musiquinha aí. Não, vou fazer ao vivo. Eu digo, mas será que depois a gente daí já acaba, né? Eu vou fazer mais curtinho. Eu vou deixar uma palavra, então. Legal, gostei. Mas só musiquinha. Poética, assim. Vou colocar aqui. Muito bom. É incrível, é sério, vai. Ó. Gente, muito figura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma palavra aqui para todos vocês aqui. Se você quiser ler comigo, é Provérbios 16. Deixa eu pegar aqui. Tô com a minha Bíblia aqui agora. A gente não combinou isso, né? Não combinamos. Tô pegando de surpresa, gente. Vai. Vamos lá. Jesus. Vamos lá. Provérbios de número 16. Se quiser ler aí, Paty. Poxa, chamando de Paty agora. Parece que a gente é amigo há 200 anos. 16 o quê, hein? 1. Provérbios 16, 1. Isso. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Perfeito. A minha versão, ela diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta. Ou seja, a nossa maior dificuldade como ser humano é porque nós fazemos planos todos os dias, mas na ausência de resposta, a gente acaba assim esquecendo daquilo que são os planos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. É porque na ausência de resposta, a gente toma qualquer decisão, às vezes precipitada, errada. Então, quando a Bíblia vai dizer que eu posso fazer sonhos, mas que um se mover depende de uma resposta, eu preciso entender que a resposta de Deus é o balizador da minha história. Que a resposta de Deus é que me aponta verdadeiramente para o lugar desejado. Quando a gente lê Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, ele vai dizer, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Ou seja, na grande maioria das vezes, todos os nossos planos, todos os momentos que a gente pensa que, uau, vai dar certo isso, a gente está muito limitado à nossa visão. Se nós perguntássemos antes para o Senhor, se nós tivéssemos essa experiência de tudo aquilo que a gente for fazer, nós perguntássemos para o Senhor, nós provavelmente evitaríamos quedas, provavelmente evitaríamos erros repetidos dentro da nossa história. Basta você parar para pensar, talvez nos últimos 6 meses ou nos últimos 1 ano, que todas as vezes que aconteceu algo ruim na sua vida,
provável que foi por uma má decisão que você tomou. Entenda, não significa que quando nós estamos em Jesus, nós estamos livres das decepções da vida, até porque as decepções, elas nos forjam, elas nos moldam também. Mas veja, a nossa dificuldade maior é porque nós sonhamos sozinhos e agimos sozinhos. E o conselho da palavra dessa, em especial, de um homem como Salomão, um homem mais sábio da Bíblia, obviamente após Jesus, ele vai dizer, olha, você pode fazer planos. Aliás, nós devemos fazer planos, mas nós precisamos aprender a buscar a resposta do Senhor. E o porquê é porque, diferente de nós, Deus conhece o nosso ontem, Ele conhece o nosso hoje e Ele conhece o nosso amanhã. Então, imagina que viver a vida sem Jesus é sair de casa sem guarda-chuva e chover. Ou sair de casa com guarda-chuva e dar sol. A gente não tem controle. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. Por isso que o conselho é, faça planos, mas pergunte antes para o Senhor. Antes de tomar com qualquer decisão, pergunte ao Senhor e espere a resposta. Aprenda a entender a resposta. Essa busca incansável no Senhor trará a intimidade necessária para que você entenda quando Deus dizer sim, dizer sim, e também quando Deus falar não. Quando Deus falar não, não finja que não escutou. E quando Deus falar sim, vá. Porque esse com certeza será o melhor caminho. Eu tenho 30 anos hoje, eu ia falar 29, mas eu já tenho 30 anos. E eu, quando tinha 19 anos de idade, quando tive meu encontro com Jesus, eu fiz muitos planos também, sabe? Eu fiz planos absurdos. Mas nenhum plano meu se compara àquilo que eu estou vivendo hoje. Porque o que eu estou vivendo hoje não é fruto de um sonho, é fruto da vontade de Jesus. Todas as vezes que eu sonhei, eu parei na barreira dos meus olhos. Até onde os meus olhos enxergam, até onde os meus olhos podem ver. Mas quando eu descobri que Jesus sabe muito além daquilo que eu posso pensar e imaginar, eu comecei a viver aquilo que é verdadeiramente extraordinário. Verdadeiramente além dos nossos olhos. Eu, alguns dias atrás, estava falando com Jesus e agradecendo ao Senhor, e uma das palavras que veio ao meu coração foi: viver os sonhos de Deus é viver além da nossa capacidade de sonhar. E essa é a palavra. Esse é o meu conselho para você. Sonhe, mas nunca sonhe sozinho. E além disso, sempre quando você puder, pergunte a resposta para o Senhor, para que o caminho seja aquele que Ele deseja e o destino seja aquele que Ele apontou para você. Amém? Uau, amém. Uau, é sensacional. Você vai orar por todos nós aqui que estamos nessa live. E a gente encerra depois. Ai, David, maravilhoso, viu? Vamos todos seguir David e ver as pregações. Você tem igreja, David? Você é pastor de igreja? Eu sou um evangelista, então eu vou em todas as igrejas. Mas em Joinville, eu pertenço a uma igreja, eu sou da Assembleia de Deus aqui de Joinville, meu pastor é o pastor Sérgio Malfiore, eu sou pastoreado na minha igreja, eu não sou pastor. Você não é pastor, olha só. Não. Na minha igreja eu sou ovelhinha, eu vou para ouvir. Que legal. Obviamente que legal, eu prego lá também, né? Mas lá eu sou ovelhinha, lá eu ouço meu pastor. Que legal. Até porque ninguém pode pastorear todo mundo se não for pastoreado por alguém. A gente tem que ser cuidado também. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu creio que esse dia já estava marcado pelo Senhor. Que o Senhor tem controle de todas as coisas, Senhor. O Senhor governa a nossa história, a nossa vida, não só a minha, da Patrícia, mas de todas as pessoas que estão junto com a gente agora, Senhor, assistindo, acompanhando essa live. Jesus, eu oro sobre todas as pessoas. Eu oro sobre aqueles que estão agora dentro das suas casas, Senhor Jesus, nos assistindo, mas com o coração aflito, Senhor Jesus, sem saber qual será o próximo passo, preocupado com aquilo que vai viver amanhã, preocupado, Senhor Jesus, por conta das condições, as crises que têm se apresentado. Mas Tu és o Deus sobre todas as coisas, Tu acalma todas as tempestades, Senhor. Tu és a voz que nos responde, que nos acalma, Jesus. E que essa oração seja um acalento sobre a vida dos Teus filhos. O coração
atribulado, nervoso, Jesus, acalma agora. Dê uma visão de esperança, de paz. Jesus, que os teus filhos que estão noite sem dormir, que essa noite tenham uma noite de sono, que tenham paz, porque ouviram a tua voz em uma live talvez inesperada, Jesus. Mas tu és a voz que responde no meio do vento, no meio da tempestade, na montanha, no vale. Tu és o Deus que sempre nos responde. Jesus, obrigado por tudo. Nós te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque sempre o Senhor tem uma palavra para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, que legal. Deus abençoe, tá, minha flor? David, muito obrigada, viu? Deus abençoe você, sua família. Amém. E conte comigo, tá bom? Eu posso tirar um print? Eu vou postar esse Claro, dá um print. Ficou bonito aqui. Patrícia, Jesus abençoe você. Você também, a viu? sua casa, seus filhos. Esses dias eu e a Patrícia, a gente teve um call rapidinho para falar sobre a live. E ela tava com os nenéns dela lá, no maior loucura. Eu tava com os meus aqui. E eu acho que isso é gostoso da vida, né? Essas coisas são muito boas. Isso a gente foi muito engraçado. Normal, foi só né? eu pegar o telefone e eles começaram. Meu filho, eu pego o telefone, ele começa a querer falar, contar história, a mesma coisa. Deus abençoe, Patrícia. Foi um prazer falar com também. você. Obrigada, viu, David? Vocês que nos acompanharam, muito obrigada. E a gente se vê terça-feira que vem por aqui, tá? Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Um beijo, David. Beijo, obrigada. Jesus abençoe. Tchau, Patrícia. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui.